Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estarmos juntos neste domingo de carnaval e imagino que muitos dos nossos irmãos se retiraram, foram para a praia ou para o campo, ou mesmo preferiram se sentir mais seguros em suas casas, mas eu sou grato ao Senhor por vocês terem vindo, por estarmos juntos aqui e por podermos compartilhar a palavra do Senhor. Quem já caminha aqui nesta comunidade há algum tempo já sabe, sem precisar adivinhar, que o tema das minhas mensagens, o assunto sobre o qual eu falo em minhas mensagens, é justamente o tema ou o assunto que mais minha alma carece ouvir. A impressão que eu tenho e a experiência que me vem é a de que eu prego, e tenho pregado nos últimos 25 anos, ou mais que isso, se eu fizer as contas, assim como seminarista, minha vida começou no ano de 1987. Como pregador na universidade e na escola técnica, começou no ano de 1985. De tal maneira que ano que vem eu farei 30 anos de pregação militante, constante, frequente. E os temas que mais me interessam são justamente, Sérgio, aqueles temas que eu percebo serem os mais necessários à minha alma. A mensagem de hoje, ela não foge desta regra. Nós estamos no período de carnaval e nesta quarta-feira começa a quaresma. O carnaval só é uma festa por causa da quaresma. Isso é estranho, Silvinho, porque as pessoas falam muito do carnaval, mas quase mais ninguém fala da quaresma. A festa se chama carnaval porque é uma festa em que as pessoas se despedem dos prazeres carnais, porque na quarta-feira ingressariam num período de penitência, de arrependimento, de quebrantamento, que vai da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, até a semana da Páscoa, que começa com o Domingo de Ramos e termina com o Domingo da Ressurreição. Ou seja, o Carnaval é uma festa em função de um tempo de consagração. O que aconteceu de uns tempos para cá é que o Carnaval começa antes e termina depois, e a Quaresma não começa nunca. O tempo de penitência, o tempo de quebrantamento, o tempo de devoção a Deus, o tempo de encontrar. A palavra penitência, Daniel, ganhou um significado ruim, pejorativo quase. Mas é uma linda palavra. Uma palavra latina, penitentiate, que era exatamente a palavra que Jesus e João Batista utilizaram na pregação. Eles falaram em aramaico, mas quando São Jerônimo traduziu o texto, ele colocou essa expressão, penitentiate, ou seja, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O homem penitente, a pessoa penitente, é a pessoa arrependida. E esse deveria ser o nosso signo, Naim. Se perguntassem qual é o teu signo, você não deveria dizer Aquário, Libra, Capricórnio. O signo do cristão é a penitência. Eu sou esse ser penitente. E é isso, sobre uma das formas mais difíceis, Geraldo, de penitência, que eu gostaria de falar hoje.
que é a penitência em relação à vaidade. A vaidade é algo extremamente forte entre nós. Mas as pessoas pensam mal sobre vaidade, seu Si. As pessoas imaginam que vaidade é colocar um batom, uma maquiagem para as mulheres, ou os homens pentearem o cabelo e colocarem perfume. Isso tudo é absolutamente irrelevante. Esta não é a vaidade que nos preocupa e também não é a vaidade que nos faz sofrer. Porque a vaidade é, sobretudo, fonte de dor, de sofrimento. E eu vou dizer 3 razões, Tiago, pelas quais a vaidade é fonte de dor e de sofrimento. A primeira, nós sofremos porque a vaidade nos separa, nos divide, nos afasta das pessoas que amamos. Não é verdade? É exatamente por causa da vaidade que não tomamos a iniciativa de pedir perdão, de nos reconciliarmos. É por causa da vaidade que nós nos sentimos superiores e melhores do que o outro. É por causa da vaidade, essa ilusão, essa loucura que nos acomete a todos nós em alguma medida, que nós achamos que o erro do outro é tão grave. Esse livro que eu dei de presente a Geraldo e que eu queria ter dado antes, eu fiquei meio apegado ao livro, não porque ele valha alguma coisa assim materialmente, mas é que a leitura ia me cativando e eu chegava, por 3 vezes nesse último mês, eu chegava lendo 2 terços do livro e era tão quebrantado pelo texto do livro que eu fechava o livro e começava de novo. O livro é A Imitação de Cristo, de um monge chamado Tomás de Kempis, que escreveu na Inglaterra do século XIII. E ele diz algo lindo. Ele diz: quem dera se ao invés de acusar os outros e desculpar a nós mesmos, nós acusássemos e excusássemos os outros. Eu achei bonita a tradução e ficou bonita a forma da frase em português, que nós nos acusássemos e excusássemos, excusar, perdoar, compreendêssemos o outro. Mas como a gente não faz isso, o movimento da nossa alma é o oposto, nós nos excusamos, nos desculpamos, nos perdoamos. É assim, tudo bem, eu vou ter paciência comigo, mas o erro do outro, nós acusamos. Então a vaidade, ela nos separa. A segunda dor causada pela vaidade é que quanto maior for a nossa vaidade, mais doerá as palavras dos outros contra nós. Quanto mais ciosos formos do nosso valor e importância pessoal, mais indignados ficaremos contra aqueles que ousarem não reconhecer a nossa dignidade. E tome dor, e tome sofrimento, e tome lancinantes experiências de desconforto, noites sem dormir, erupções de ira brotando dentro de nós. Aquele canalha, aquele miserável, e disse aquilo de mim, como pôde me chamar de tolo, de bobo na frente dos meus amigos? E é impressionante dizer isso, mas é verdade. Frequentemente, a dor de uma traição é maior pelo que vão dizer de nós do que por perder a pessoa amada. Vejam que loucura! É porque quanto maior é a nossa vaidade, mais suscetíveis ao sofrimento nós seremos. Por isso o caminho sobre o qual eu quero lhes falar hoje é esse caminho que ataca a problemática e a dor da vaidade, que é o caminho que Cristo nos mostrou, que é o caminho da humildade. Mas a terceira razão pela qual
a vaidade finda nos machucando tanto, é porque ela faz com que a gente ignore a nossa real natureza e condição. Eu ouvi muitas vezes mulheres, num contexto de sofrimento, dizerem em relação a seus maridos: mas como ele pode fazer isso? Eu jamais faria isso com ele. E se tem uma verdade, manhã, que eu aprendi nesses 23 anos de ministério pastoral, é esta que repeti várias vezes aqui: qualquer pessoa, qualquer pecado. Não existe uma pessoa que, consciente de si mesma, possa verdadeiramente dizer: eu jamais faria isso. Quem diz eu jamais faria isso, de duas uma: ou não conhece a vida, ou não conhece a si mesma. Mas é isso. Quanto mais iludidos pela vaidade, mais facilmente nos enganamos acerca de nós mesmos e muito mais sofremos. Eu já disse a vocês, e repito agora, estes homens que eu tanto admiro, que eu tanto busco imitar, como Kempis nos falou, Santo Antônio e São Francisco, 2 franciscanos, tinham como fonte de suas maiores preocupações espirituais o fato de serem extremamente vaidosos. E eu acho quase que incrível imaginar São Francisco um ser vaidoso. Ele andava descalço, mesmo no inverno, se vestia de trapos e nunca encontrava um mendigo mais mal vestido que ele que não propusesse ao mendigo uma troca de vestes. E ele sempre estava com a mais rota, a pior das vestes. Hoje, aqueles hábitos marrons que vemos os franciscanos usando, aquilo é uma incoerência terrível. Porque São Francisco nunca vestia um hábito marrom com uma corda na cintura. São Francisco vestia trapos, os piores. E eram marrons de podres. Eram marrons de sujos. Eram marrons porque tinham conhecido o inverno e o verão. E ele nunca encontrava um mendigo que não trocasse. Mas mesmo assim ele sofria profundamente com a sua vaidade. A maior alegria da vaidade é se passar por humilde. O vaidoso quer se passar por humilde. É a suprema glória da vaidade, é o vaidoso se passar por humilde. Eu, por exemplo, já enganei a muitos que acreditaram que eu fosse humilde, quando eu sei o quão vaidoso eu sou. E a vaidade nos separa, a vaidade nos faz sofrer pelo que nos dizem, e a vaidade nos faz sofrer pelas surpresas que temos em relação a nós mesmos. Vejam o que Paulo diz acerca de Jesus. Lá na carta que ele escreveu a Filipos, aos irmãos de Filipenses, aos irmãos de Filipos, aos Filipenses, no capítulo 2 da sua carta aos Filipenses, lá na página 1191, 1191, aos irmãos filipenses, irmãos que moravam naquela cidade chamada Filipos. Filipenses capítulo 2, página 1191, se você tem uma dessas Bíblias. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O problema da igreja de Filipos é que eles não tinham isso. Pelo contrário, estavam divididos, partidos, eram pessoas contra pessoas no seio da igreja. Nada façais por partidarismo e vanglória. Era a agenda deles, partidarismo e vanglória, loucuras. As pessoas se suporem maiores ou melhores por qualquer que fosse o motivo. Mas por humildade,
considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Geraldo, Tomás diz nesse livro que é seu, que ainda você não amadureceu espiritualmente o suficiente se você lembrar de uma pessoa neste mundo em relação a quem você se sinta superior. Se houver um ser humano na face da terra em relação a quem você se sinta superior, melhor, é porque você ainda não amadureceu no Senhor o que você precisa crescer. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. É isso que Paulo está mandando. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não sejam egoístas, voltados para o seu conforto e seus interesses, mas também cada qual o que é dos outros. E aí, Paulo utiliza essa figura cruel, porque ele pega a maior de todas as figuras, o único ser humilde que houve na face da terra. Ele diz: tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele era Deus, mas não se deixou envaidecer por ser Deus. Não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Essa palavra, Daniel, você lembra dela, não é? Eknosen, se aniquilou. É como se ele se implodisse em sua glória. Ele se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Sim, a si mesmo se humilhou, não tornando-se homem, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, cresçam, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Vivam para além das murmurações. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A verdade é que eu tenho pouca coisa a dizer sobre esse texto. O maior desejo do meu coração é orar com vocês sobre ele e sobre nossas vidas. Quarta-feira passada, eu comentei aqui, Rubens, que o que fez de Francisco o grande louco que ele era foi o fato de que ele tinha encontrado, recebido o livro do Evangelho de Mateus e ele achou que aquilo era sério. E se empenhou em viver tudo quanto Jesus havia ensinado no Sermão da Montanha. Ele não achava aquilo lindo, bonito, Silvinho, sabe? Como você e eu fazemos, lendo o Evangelho, encontrando as palavras de Jesus e dizendo: que homem sábio, que vida mais bonita, e achamos tudo lindo. Francisco olhou para aquilo tudo e disse: bom, se é isso que ele mandou, é isso que eu vou fazer. E agora,
Paulo diz, olha, a vida de Cristo é o nosso modelo. Tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O convite é o mimetismo, a imitação de Cristo. O convite é para reproduzirmos na nossa existência o modelo que foi Jesus. E o que foi Jesus? Jesus foi alguém que renunciou à glória. Jesus não foi furtado, nem roubado. Não tomaram de Jesus violentamente a glória que ele tinha. Ele ofereceu toda a sua glória em holocausto, em sacrifício ao Senhor. Nasceu naquela manjedoura. Nenhum de vocês, nem eu, nenhum de nós, nascemos em condição mais precária ou humilde que Jesus. Jesus viveu em Nazaré, que era, nos dias dele, uma cidade paupérrima, que não devia ter mais do que 5.000 habitantes. Era um favelão galileu. E foi lá que ele cresceu como filho de um carpinteiro. E saiu pelo mundo pregando, sem ter casa, nem cama, nem colchão, nem travesseiro. Ele disse aos seus discípulos para não terem 2 capas, ele não tinha 2 capas. Para não terem 2 sandálias, ele não tinha 2 sandálias. E a gente olha tudo isso e acha lindo, mas Jesus disse que era assim, como ele, que nós devíamos viver. E é por isso que a gente tem insistido, desde a mensagem de Thomas do domingo passado, que somos uma comunidade de fariseus, porque a gente escuta aquilo que Jesus diz, acha lindo, mas viver quer viver. A gente está sempre 1 quilômetro atrás de Jesus ou mais. Mas o que Jesus fez foi despir-se, entregar a sua glória, oferecê-la, retirar de si mesmo, esvaziar-se, como diz Paulo. Isso foi o que Jesus fez. E assumiu essa condição humana e foi obediente a Deus até a morte de cruz. A segunda coisa que Jesus fez foi se solidarizar conosco. Há um ditado por aí que diz assim: dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Pois Jesus ignorou esse ditado, pois andou com os inconsistentes, andou com os pecadores, andou com os perdidos, e ele disse que era esse o propósito dele. Sueli, uma vez Jesus entrou numa sinagoga, a sinagoga de Nazaré, e aí ele pegou o rolo do livro de Isaías e encontrou a passagem de Isaías onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, para pregar libertação aos cativos, para restaurar a vista dos cegos e para proclamar a libertação dos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele leu isso e disse: hoje se cumpriu a palavra desta profecia. Eu sou o que está à procura dos pobres, dos cativos, dos cegos, dos oprimidos e dos desavisados. Eu sou esse ser cujo interesse não é o interesse dos gananciosos, dos interesseiros, é o ser que está à procura daqueles de quem todos fogem. Por isso, Rubens, a gente tem que olhar para Jesus e não para a igreja. Porque a igreja cristã, ao longo destes 2000 anos, tem os olhos fitos no poder e as costas voltadas para os que sofrem. Nós precisamos seguir a Cristo, que olha para aqueles para quem a igreja dá as costas. Isso foi
a humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Renunciou à glória, se solidarizou com os que nada têm, com os perdidos, se entregou por eles, se ofereceu por eles. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Abriu mão da chance da vindita, da vingança, da revanche, da autoafirmação. Quem olhasse para Jesus naquela sexta-feira não iria imaginar nunca que haveria uma igreja com o seu nome. Você consegue imaginar uma cena mais antitética a um rei? Não se deixem levar pelos filmes que vocês assistiram quando eram crianças. Jesus desfilou pelas ruas de Jerusalém com 2 roupas púrpuras. Por baixo, a roupa de sangue. Por fora, o manto de rei. Jesus não foi crucificado com aquela roupinha que a gente vê nas cruzes, como ali. Não. Isso são os pudores hollywoodianos que nunca permitiram mostrar Cristo nu. Jesus foi crucificado despido. O manto que colocaram sobre ele para dele zombar, lançaram sorte ao pé da cruz os soldados romanos. Ele trazia por baixo só o manto de seu sangue, cobrindo as chagas das chicotadas, dos bofetões, da coroa de espinhos que lhe encravou no crânio e fez sangrar. Muitos quiseram defendê-lo. Outros o incitaram mesmo na cruz. Diz salvar os outros, salva-te a ti mesmo e a nós, disse um dos que foram crucificados com ele. Ele já havia dito aos discípulos antes, foi para isso que eu vim, esse é o meu caminho. Jesus nunca quis ter razão. Não defendeu sua razão. Não polemizou com ninguém. Quando os saduceus o colocaram à prova, ele respondeu a pergunta com outra pergunta. Quando quiseram apedrejar a mulher, ele não tomou o partido dela e pôs-se à defesa dela, mas apenas disse aos homens que armados estavam para apedrejá-la: quem não tiver pecado, seja o primeiro. Nós não encontramos Jesus com ações afirmativas. Pelo contrário, uma das suas tentações, das tentações que o diabo lhe propôs, foi para que pulasse do pináculo do templo e descesse na área central do templo, segurado por 2 anjos, como plenitude da afirmação para o início do seu ministério. E Jesus disse que nada disso era necessário. Hoje eu quero pedir a Deus que nos ajude a imitarmos Jesus. Sermos gente que aquilo que nós imaginamos de nossa virtude, de nosso valor, de nossa importância, bom, beleza. Pega tudo isso e oferece a Cristo como sacrifício. Deixa que você olhe para as pessoas e encontre nelas todos irmãos seus. E como disse Paulo, vendo a todos como superiores a você mesmo. Mas irmãos em essência, todos de nós. E abre mão de ter razão. Nessa epístola, Paulo dá exortações aos irmãos para fazerem as pazes.
E eles precisam fazer as pazes porque estão brigados. Vocês são jovens, mas sabe qual é a razão de 95% das brigas de casais? Tá aí seu si que não me deixa mentir sozinho. Mas me diga se não é vaidade. Não é um motivo do outro dizendo, mas você disse aquilo e tal. E mesmo quando a gente fala sobre o erro do outro, jamais se refere ao erro do outro como se fôssemos capazes de fazê-lo também. Não, que isso? Não é não, jamais diríamos isso. Jamais referiríamos ao erro do outro como se nós também fôssemos capazes. Quando a gente afirma o erro do outro, a gente afirma com aquele deleite. Como você foi capaz? Você teve coragem! Pronto, lascou. O cara pensa, é porque não tem maturidade cristã nenhuma. Pois é. E eu digo para vocês, para concluir, sabe por que seria bom que fôssemos mais humildes? Num texto que eu escrevi hoje, Daniel, eu já profetizei que eu serei humilde. Haverá um dia em que, envolto em completa humildade, descerei a minha cova. Naquele dia podem me xingar, podem dizer o que quiserem, eu não me abalarei. Finalmente serei humilde quando morto. Até lá é a briga. Até lá é fazer morrer a vossa natureza terrena. E é pau, e a gente vai brigando, dá um jeito. Mas sabe, queria concluir minha mensagem dizendo isso hoje. Sabe por que devíamos buscar a humildade e livrarmos-nos o quanto antes dessa vaidade louca e tola, mentirosa que carregamos? Porque, Sérgio, deste modo, sofreríamos menos. Sofreríamos menos. O poder de alguém te machucar, Sérgio, é você quem dá. É você quem dá. Sou eu que entrego na mão do outro as armas para me ferir. Porque lições básicas de judô. Se eu estiver deitado no chão, ninguém me derruba. É ou não é? Se eu estiver deitado no chão, ninguém me derruba. Já sei disso. O cara pode até me imobilizar, me estrangular, me matar, mas derrubar, não derruba. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Deus, eu nem preciso te dizer, mas aqui estamos numa assembleia de pessoas vaidosas. E hoje a tua palavra nos estimula, nos impulsiona a emularmos o sentimento de teu Filho Jesus. Mas quão distante estamos disso, Senhor? Quão longe de teu Filho? Nós que dizemos que o seguimos, que somos discípulos dele, mas pelo contrário, Senhor, nos emprestamos tanto valor, tanta honra, tanta glória, e cultivamos esta imagem como quem cuida de uma taça de cristal, só para nos decepcionarmos e nos entristecermos e sofrermos. Hoje, Senhor, queremos lembrar da tua encarnação, como nos recomendou São Paulo. E lembrando-nos dela, imitá-la. Queremos oferecer a ti, Senhor, toda a honra que há em nós.
toda expectativa de reconhecimento, de atribuição de valor, de aplauso que venha do lado de fora, e renunciando a isto, Senhor, queremos afirmar, como nos ensinou São Paulo, que és Tu quem glorifica os Teus servos. És Tu quem honra e exalta os Teus, Senhor. Pois é somente esta honra que nos interessa, Senhor, porque ela é verdadeira, não se funda em ilusões, em fantasias, em miragens. Ah, Deus, que o Teu Espírito Santo nos aproxime, Senhor, nos funda. E que nós, Senhor, sejamos despertos hoje à noite para quem somos de verdade. Não apenas para que nada esperemos de bom de nós, mas para que reconheçamos que és Tu que operas o querer e o realizar. E se algum bem se manifesta, é a operação Tua em nossas vidas. Ajuda-nos nisto, em nome de Teu Filho e para a glória dele. Amém. Podem se sentar.